Capítulo 6, Parte 5. Sexualidade e relacionamentos. Muitas pessoas tratam, com bons motivos, de passar ao largo dos escolhos das experiências ânima-ânimos. As defesas inatas do ego mantêm essa tentação à distância. Os rapazinhos fogem das meninas, que são poderosas e atraentes demais, sabendo intuitivamente que não são capazes de enfrentar o desafio. Já homens feitos mostram-se por vezes suficientemente sábios para fazer o mesmo, pois a ânima é uma destruidora de casamentos e carreiras convencionais. As mulheres também resistirão ao apelo do ânimos dionisíaco, que tenta atraí-las para o êxtase e as promessas de plena realização se abandonarem no amor, pois também aí residem os perigos de desmembramento e loucura. Não é sem razão que muitos têm rezado para que os livrem de tentações que estejam além de sua capacidade de resistência. Uma das ilusões favoritas de Jung do poder da ânima é um romance de medíocre categoria de Rider Haggard, She, que descreve uma femme fatale, imortal nas selvas africanas, e cujas ordens todos têm de obedecer. Aquela que deve ser obedecida não é simplesmente um apodo zombeteiro para a autoritária esposa de Rampole. A frase, porém, do romance de Haggard. Ela é uma deusa eternamente agonizante e renascente que conduz os homens para as chamas da paixão devoradora e, finalmente, para sua destruição. Mas Jung também achou que, se o indivíduo fosse capaz de suportar as labaredas da emoção e da paixão, poderia ser transformado. A experiência do arquétipo do inconsciente coletivo e seus poderes pode levar a um novo estado de consciência no qual a realidade da psique torna-se tão convincente para o ego quanto a realidade do mundo material para os sentidos. A ânima ânimos, uma vez experimentada como transcendente e reconhecida como Maya, converte-se na ponte de uma apreensão totalmente nova do mundo. A experiência de ânima ânimos é a estrada real e, via regra, para o si mesmo. A teoria da ânima ânimos de Jung parece, em parte, ser uma variação altamente imaginativa sobre o velho tema de Freud, da sexualidade como fonte central da libido. Mas na sexualidade humana, vê Jung muito mais do que animais cruzando no cio e tentando aliviar-se da tensão ou buscando o prazer. Estão envolvidos fatores psíquicos de atração, e quando estes se separam e distinguem do concomitante atividade biológica, surge a imagem. Essa imagem é um fato psíquico, cuja fonte se situa na ponta arquetípica do espectro psíquico. Está unida à pulsão sexual, e essa combinação dá à ânima, ânimos, sua força propulsora física. A sexualidade humana é guiada pela imagem arquetípica, mas a imagem não é irredutível ao impulso. Somos atraídos para certas pessoas, porque se elege essa pessoa para nossa alma gêmea e não uma outra, isso é governado pelas imagens que são projetadas. Tipicamente, o ânimos projeta-se de preferência sobre autoridades intelectuais e outros heróis, inclusive tenores, artistas e celebridades desportivas. A ânima gosta de apoderar-se daquilo que na mulher é inconsciente, sombrio, equívoco e sem vínculos, e também tem predileção pelo que nela é vaidade, frigidez, vacuidade, desamparo e fragilidade. Por que mulheres tão difíceis atraem os homens com tanta frequência e com tamanha facilidade? Por que é que mulheres fortes quase nunca atraem os homens? Jung sugere que essa predileção por mulheres frágeis e indefesas baseia-se numa projeção da ânima, uma vez que a ânima é indiferenciada e inferior no inconsciente de uma pessoa fortemente identificada com o macho. A antiga sabedoria aconselha as mulheres que, para atrair um homem, sejam indefesas. A ânima representa o lado subdesenvolvido de um homem, onde ele é inconscientemente desamparado e sem vínculos, sombrio e equívoco. Ele é atraído por isso. Do mesmo modo, mulheres fortes serão frequentemente atraídas por homens fracos e pusilâmines, por vezes de um modo fatídico,
e passam a estar então cheias de fantasias de serem as salvadoras deles, rasgando-os do alcoolismo ou de alguma outra forma de decrepitude. Uma vez mais, estão buscando uma parte perdida delas próprias, o ânimos, que se apresenta como um macho inferior em projeção. Ou, se ela é uma mulher fraca e desamparada, o seu inconsciente pode compensar com imagens de competência masculina e ela ver-se-á irremediavelmente atraída para uma carreira, ou seja, a projeção do ânimos heróico. Depois que as pessoas se unem e passam algum tempo em mútua companhia, o relacionamento subsequente começa a mostrar algumas características típicas de ânima-ânimos. Num relacionamento íntimo, não são apenas os egos dos parceiros que entram na combinação das psiques, são também as partes inconscientes, de um modo muito importante, e a ânima e o ânimos. Eles sempre aí estiveram, fornecendo os fatores de atração para ambos os membros do casal, mas agora podem apresentar-se surpreendentemente diferentes do que pareciam ser na fase do namoro do relacionamento. Eis Jung, o realista psicológico, descrevendo a situação. 3 pontinhos. Homem algum é capaz de se entreter com um ânimos, pelo mais breve espaço de tempo que seja, sem sucumbir imediatamente à sua ânima. Quem nesse caso possuísse o senso de humor suficiente para escutar o diálogo resultante, talvez ficasse espantadíssimo com a enxurrada de lugares comuns, de banalidades usadas à torto e à direito, frases de jornais e romances, coisas velhas e sediças de toda a espécie, além de reles insultos e deprimente falta de lógica. É um diálogo que, independentemente de quem sejam os interlocutores, se repete milhões e milhões de vezes em todas as línguas do mundo e permanece substancialmente sempre o mesmo. Do lado masculino, a ânima torna-se suscetível, hipersensível e emocional. Do lado feminino, o ânimos torna-se agressivo, prepotente e opinativo. Não é um bonito quadro e certamente oferece um desolador contraste com a versão mais romântica do Mysterium Conjunctionis, União Mística, de Canto e Histórica. Um parceiro é possuído pelo ânimos, uma coleção indiscriminada de opiniões motivadas por um ímpeto de poder, e o outro retira-se para um estado de ânimo que é indiscriminado e impelido pela necessidade de amor. Um é dogmático, o outro torna-se retraído ou emocional e começa arremessando coisas que estejam à sua volta. É uma típica briga de gato e cachorro, de ânima contra ânimos. Se a emotividade, o vitupério, o calor e a pirotecnia desse conflito esmorecem um pouco, há uma possibilidade de que tenham sido ditas coisas que são importantes para o casal. Uma vez os egos restabelecidos em suas posições normais, eles podem até dar-se conta de que ocorreu algum evento transcendente. O que foi dito não era provavelmente muito pessoal, era mais geral, coletivo, talvez até arquetípico e universal. Talvez exista um germe de sabedoria escondido na escura massa de material expelida por cada parceiro. Talvez alguns esclarecimentos e insights possam resultar na tempestade que amainou. Isso seria o trabalho da consciência, pairando acima do nível da emotividade e chegando ao insight e empatia. A pessoa terá tido pelo menos uma visão de relance das profundidades de si mesmo e do outro, da vastidão imensa das emoções que estão normalmente encobertas pela persona socializada e adaptada. Faria sentido, é claro, observar a própria vida de Jung para ampliar ainda mais o significado que teve para ela a figura da ânima. E isso está fora do âmbito desse estudo. Eu usei algumas passagens de sua autobiografia e obras biográficas estão publicadas e outras a caminho que fornecem descrições mais completas de seus profundos relacionamentos com mulheres. Jung disse certa vez que toda teoria psicológica é também uma confissão pessoal
E isso é especialmente verdadeiro no tocante àquelas áreas que falam das figuras e personalidades internas da psique, como a sombra, ânima e ânimos e o si mesmo. Essas teorias e os conceitos abstratos baseavam-se em experiências psicológicas concretas, muitas delas interpessoais e não apenas solitárias e íntimas. No que se refere à ânima, ela era para Jung uma realidade interior viva, uma verdadeira figura interna de primeira categoria. E também era poderosamente vivenciada por ele em projeção e em relacionamento. Começando cedo na vida com sua ama seca e estendendo-se através do seu romântico, amoroso e casamento com Emma Rauschenbeck e de seu profundo e duradouro relacionamento com Toni Wolff. A ânima era a companheira constante de sua vida interior e exterior. Para Jung, ela parecia ser a guia do seu destino e a mais profunda experiência do si mesmo, com um conceito que descreverei no próximo capítulo. Ocorreu para Jung na conjunção entre homem e mulher, quando a ânima e o ânimos foram as figuras guias na união de ambos. Fim do capítulo 6.